entrando no caminho do renovo. Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vamos ler juntos a versão que está ali? Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Amém, irmãos? Só essa declaração já fala ao nosso coração, é uma palavra direta. O Salmo 42 e 43 são irmãos. Mas eu quero me ater tão somente no verso 1 e 2 hoje. É interessante, o livro dos Salmos, eles falam ao nosso coração numa linguagem muito direta e muito simples. Os Salmos de 42 ao 49 têm os mesmos autores, são cânticos dos filhos de Coré, ou descendentes de Corá, dependendo da sua tradução que você tem aí. E são declarações interessantes. Especificamente o Salmo 42 está retratando um momento de angústia do salmista. Destes momentos que nós podemos atravessar, momentos de angústia, momentos de abatimento, momentos desafiadores. E ao longo desse salmo a gente percebe o seu contexto, é este momento. É o salmo que diz da alma abatida. Por que estás abatido, ó minha alma? O salmo declara um quadro de quem está olhando para si mesmo. Está falando, está abrindo o coração. É um momento de abatimento. Alma abatida. E meus irmãos, às vezes é difícil reconhecermos que em algum momento a nossa alma está abatida ou estamos vivendo alguma angústia em nosso coração. Nós devemos aprender para a saúde em todos os níveis, que em alguns momentos nós temos que falar com algumas pessoas sobre o nosso abatimento. E sobretudo, nós precisamos falar com Deus sobre o nosso abatimento. É esse quadro que nós vemos aqui, o Salmo 42. E o Salmo, ele propõe, sobretudo no verso 1 e 2, há um caminho aqui do renovo. É preciso entrar neste caminho. Mas mesmo em momentos difíceis, nós podemos entrar em outros caminhos, que não resolvem o nosso problema. Algumas pessoas podem entrar num caminho de murmuração apenas. Eu estou na crise, estou no problema, eu só murmuro. É o caminho da murmuração. Há muitas pessoas entrando nesse caminho. Há outras que entram num caminho da falta de fé. Já teve fé um dia, mas agora parece que a fé foi embora. E não há mais fé. Se perde a percepção do agir de Deus que nós estamos vendo ao longo deste culto aqui. Estamos sendo incentivados e exortados a perceber a mão de Deus. Mas às vezes as pessoas entram nesse caminho. A Bíblia exorta a fé. Mas às vezes as pessoas entram no caminho da incredulidade, mesmo servindo a Deus. Outras pessoas na crise entram no caminho do julgamento. A fala do salmista aqui é uma fala que olha para si mesmo, que abre o coração, que não responsabiliza o outro, mas mostra um anseio do coração. Esse é o ponto, essa é a chave aqui. Há um caminho do renovo na linguagem do salmista que todos nós precisamos. Precisamos entrar nesse caminho do renovo, porque a vida é dura, os problemas vêm. E o que nós estamos fazendo? O salmista vai nos mostrar então esse caminho do renovo. Como que a gente entra nesse caminho? Primeiro ele fala claramente que é preciso desejar a presença de Deus. Então, desejando a presença de Deus, desejar a presença de Deus, como a corça anseia por águas correntes. É interessante isso, porque não é água parada. Esse animal gostava de águas correntes.
E nesse contexto de aridez, esse animal procurava água. E é interessante que, segundo alguns especialistas aqui, nós estamos diante de uma fêmea que faz um som como a corça anseia por águas correntes. A minha alma, ele diz, também anseia por ti, ó Deus. Esse desejo, ele pega essa figura da corça, como a corça anseia, às vezes fugindo de caçadores, ela quer água, anseia por água, faz um barulho. O animal. E o salmista diz, como a corça anseia por correntes, por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha só, irmãos. A minha alma anseia por Deus. Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se a gente canalizasse e entrasse nesse caminho, desejando a presença de Deus que muda tudo. O salmista conhecia aquela realidade daquele animal. E ele diz, da mesma forma, eu anseio por ti, ó Deus. Eu anseio por ti. Quando nós olhamos para a história, meus irmãos, as pessoas que mais fizeram diferença foram as pessoas que ansiaram, que viveram na presença de Deus. Você pode gostar de coisas, e você pode fazer coisas para Deus, e não estar desejando a presença de Deus. O fato de a gente fazer coisas na igreja, no reino de Deus, não significa que a gente está desejando a presença de Deus. Às vezes as coisas que a gente faz nos distanciam de Deus, porque nós fazemos as coisas para Deus, mas não ansiamos a presença de Deus. Às vezes nós gerenciamos as coisas de Deus, mas estamos indiferentes à presença dEle, à presença de Deus, o aprofundamento espiritual. Às vezes as pessoas gastam o seu foco no controle de alguma coisa, mas estão distantes do toque divino, do cotidiano. O salmista disse, a minha alma tem sede de Deus, como esse animal. Tudo começa na presença de Deus, irmãos. Mas nós vivemos um mundo que tenta nos afastar de Deus, nos distanciar de Deus, nos distrair da presença de Deus. Às vezes as pessoas estão num culto e estão distraídas. Eu espero que você hoje não esteja distraído aqui, porque Deus está falando com você. Amém, irmãos? A canção diz, sua presença é real aqui neste lugar. É real para você? Sua presença é real aqui neste lugar. A letra continua dizendo assim, então, diante da tua presença, adorarei, então louvarei, então me renderei totalmente a ti. Porque a presença é real. Eu adorarei, eu louvarei, eu me renderei a ti. Então a presença de Deus, meus irmãos, não tem a ver com um programa, mas tem com uma postura de rendição. Porque diante da presença de Deus é rendição. Nós somos os adoradores que adoram o Espírito em verdade. Esse é o caminho que muda a vida da gente. É o caminho do renovo, é o desejo pela presença de Deus. Davi diz em 2 momentos da sua vida, ele concorda com os salmistas aqui, os filhos de Corá, ele diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tem gente que quer prazer, quer alegria, mas nós já descobrimos que é com Deus. Ele vai falar mais no Salmo 63, ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. É um outro tipo de apetite, irmãos. A minha alma tem sede de Deus, o meu apetite é esse. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Ele diz, quero contemplar-te no santuário. O contexto do Antigo Testamento, a presença de Deus no santuário. E avistar o teu poder e a tua glória. Olha que desejo bonito. Como é que está o seu apetite para as coisas de Deus? O Salmo 42, e aqui nós estamos vendo esse desejo pela presença de Deus. O pastor N. Cordeiro, ele traz 3 declarações que somam com essa ideia.
ele diz que a presença de Deus exige que sejamos autênticos do começo ao fim. Porque na presença de Deus e diante da glória de Deus, é a autenticidade, é verdade, porque Deus pode ver todas as coisas. Ele diz, a presença de Deus, a presença dele exige que sejamos autênticos. Não dá para fantasiar diante de Deus. É como Moisés diante da sarça que pegava fogo e não se consumia. É quando Josué, na presença de Deus, tendo a sua experiência. É quando os discípulos, no monte da transfiguração, Pedro queria que eles ficassem ali. Tal era a presença gloriosa de Deus. E ele diz, quanto mais você conhece a Deus, mais o amará. E quanto mais o amar, mais desejará conhecê-lo. Olha só, é um processo de deslumbre, de relacionamento. Mas ele diz essa última frase, as pessoas começam a se parecer com aquilo que elas amam. Então, aquilo que você mais ama se parece. Então, se você ama a presença de Deus, obviamente que isso vai impactar a sua vida de uma forma gigantesca e poderosa. Então, o caminho do renovo envolve desejar a presença de Deus. Não significa só estar aqui domingo, mas desejar a presença de Deus. A outra canção que nós cantamos diz, quem já pisou o Santo dos Santos era a presença de Deus, o compartimento onde a glória de Deus se manifestava. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mas a grande questão é, a canção diz, quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, não sabe viver. A questão é, eu já pisei o Santo dos Santos ou não? Essa é a questão. Que tipo de experiência eu tenho tido com Deus e na presença de Deus? Mas se esse é o teu caso, seja você um crente, não está vivendo distanciado de Deus, ou você não teve uma experiência com Jesus, pise hoje no Santo dos Santos. Deseja a presença de Deus, experimente de Deus hoje, converta-se hoje. Conversão é mudar de rumo. Conheça Jesus hoje, confesse seus pecados hoje, quebrante-se hoje, olhe para cima hoje, seja honesto consigo mesmo hoje, seja submisso à palavra de Deus hoje, porque quando a gente deseja a presença de Deus, tudo isso está envolvido, é o caminho do renovo, e o caminho do renovo não é só uma experiência, alguma coisa acontece, Deus ministra ao meu coração, o salmista queria isso, não era simples contemplação, é o caminho do renovo desejando a presença de Deus. As pessoas querem tantas coisas, mas muitas vezes elas não querem a presença de Deus. Você precisa desejar a presença de Deus. Amém? Segundo, você pode entrar nesse caminho do renovo reconhecendo que somente Deus pode saciar. Há um desejo, há uma fome. E se a fome é de Deus, Ele pode saciar. Ninguém mais pode saciar. O mundo tem fome de Deus, busca no prazer, busca no poder, busca na notoriedade, busca em ter, mas só Deus pode saciar a fome. O salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É a primeira vez que aparece essa expressão no livro dos Salmos, Deus vivo, porque os salmistas sabiam que havia um contexto de idolatria dos falsos deuses. Ele fala, minha alma tem sede de Deus, mas um Deus diferente, o único Deus. Ele diz, o Deus que é vivo, o Deus poderoso, não ídolos mortos, o Deus vivo. Só há renovo diante do Deus vivo. É esse altar que eu tenho que buscar, mas às vezes eu posso estar no altar errado, e eu não consigo me saciar. Mas o salmista está dizendo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O Deus vivo me sacia, pode me saciar. Eu não sei que tipo de altar você está, mas há vários tipos de altares. Há o altar da carência, o altar da murmuração. E as pessoas ficam ali como idólatras, elas acham que tudo deve girar em volta delas, das suas carências.
Se elas soubessem que Deus que supre tudo, ela ia ser curada. Curada da murmuração, da falação, porque ela vai entender que ela é suprida por Deus. Nós não devemos estar nesse altar, que é um altar de idolatria. Quando a gente acha que tudo deve viver em função da gente, mas você deseja a presença de Deus, você sabe que Ele pode te saciar, só Deus pode saciar você. Eu não sei como é que você está hoje, você que me ouve aqui nessa transmissão. Jeremias diz, meus irmãos, Jeremias diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Restaurarei o exausto, é o seu caso? Saciarei o enfraquecido. Se você está exausto, Deus vai te saciar. Se você está enfraquecido, Deus vai te abençoar. É restauração, é o Deus que sacia. Amém, irmãos? Às vezes a gente esquece disso e a gente quer buscar outros caminhos. Mas se a gente quer o renovo de Deus, tem que saber que Ele que sacia. O salmista sabia disso, ele percebeu isso. Ele queria estar focado nisso, na presença de Deus e diante do Deus que podia saciá-lo naquele momento. O pastor John Piper diz que se você tem pouco desejo por Cristo, outros prazeres rivais triunfarão. Se a gente tem pouco desejo por Deus, outros prazeres que são rivais triunfarão. Então eu tenho que ser disciplinado, eu tenho que desejar a presença de Deus, sabendo que Ele, somente Ele, pode saciar a minha alma. O salmista estava abatido, mas estava reconhecendo isso. Só Deus, só por Deus, só Ele pode fazer, só Jesus pode fazer. Ele é a água viva, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida, só Ele. Mas às vezes a gente corre o risco de nos esquecermos disso, corremos o risco e às vezes nos esquecemos dessa verdade. Então reconheça que somente Deus pode saciar a sua alma. É o caminho do renovo. Senão você vai buscar em outros lugares, senão você não vai ser tocado por Deus, porque você está buscando coisas artificiais, aonde você não deveria buscar o renovo da sua vida. O salmista está abatido, mas ele reconhece o caminho, a presença de Deus e o Deus que sacia. Amém, irmãos? Terceiro, você pode entrar no caminho do renovo buscando novas experiências. O contexto do salmo é de quem está distante do templo, que significava na antiga aliança a presença de Deus. Ele quer tudo isso, está distante, está abatido. Ele quer voltar, ele tem saudade daqueles momentos. É alguém que já teve experiências com Deus. A gente só tem saudade daquilo que a gente experimentou. Não é verdade? Eu só tenho saudade daquilo que eu experimentei. O salmista já tinha experimentado a presença de Deus. Ele está lembrando, e agora ele está longe, está abatido, está vivendo angústias. E ele quer voltar. Ele quer novas experiências. Olha que legal. Ele faz uma pergunta no verso 2 final. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Há uma expectativa, há um desejo de outra vez novas experiências com Deus, não estagnação estranha, não esterilidade espiritual, não sucesso do passado, não experiências de 10 anos, 20 anos. Eu quero ter novas experiências. É o caminho do renovo, porque Deus é que faz isso. Ele traz, o salmista tem esse desejo. Às vezes as pessoas, ao invés de buscarem experiências com Deus, estão tendo experiências com os ímpios, com este mundo caído. E aí é um processo inverso daquilo que Deus deseja, para que você seja renovado a sua fé, para que você seja abençoado em suas dificuldades, no seu abatimento. O salmista está dizendo, eu já vivi isso, eu quero de novo, ele diz, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Verso 2 do 42. Quando? Porque eu sei que ali vai ser maravilhoso. Ele tem uma expectativa de ter novas experiências. Ele não quer viver uma vida sem graça na presença de Deus. Ele quer ser tratado, curado, e ele quer novas experiências. Quando poderei entrar? Porque eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero ouvir Deus de novo. Amém, irmãos?
Você quer ouvir Deus de novo. Às vezes as pessoas estão distantes, eles não estão entendendo o propósito de Deus. Você tem que ficar atento. E se eu não estou percebendo isso, não estou desejando a presença de Deus, não reconheço que Ele sacia, e se eu não quero novas experiências, eu vou vivendo uma mesmice, uma rotina, é a receita do desastre, é a receita da não frutificação. Jesus nos escolheu para frutificarmos. Às vezes as pessoas não querem isso, e elas se transformam em pessoas distantes daquilo que Deus deseja, se tornam clientes e não discípulos. São exigentes, mas perderam de vista o papel que elas devem desenvolver, se são realmente de Jesus. A Bíblia, a paráfrase que já está aí, diz assim, olha que bonito, irmãos, uma linguagem, é uma paráfrase da Bíblia. Assim como o cervo, ou a corça, bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus, amém? Goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo. E me pergunto, será que conseguirei chegar e beber na presença de Deus? Olha só, essa linguagem tão simples, tão direta. Eu destaco aqui, eu quero beber de ti, porque há uma fome pela presença de Deus e há o reconhecimento que Ele sacia. Eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus. Estou com sede do Deus vivo. Eu não estou diante de um altar de um Deus morto, eu estou diante de um Deus vivo. Eu estou diante de um altar que Deus fala, que Deus toca, que Deus opera maravilhas. Amém, irmãos? Isso não tem a ver com o espaço. Deus age em sua vida e deseja agir em sua vida. Então note bem, eu quero esse caminho, como o salmista, o caminho do renovo. Há momentos de tristeza, há momentos de abatimento que eu passo, que você passa. Há momentos de lutas, talvez alguém entrou aqui vivendo um momento desse, e Deus está falando com você. Você tem que entrar no caminho do renovo, tem que começar a olhar para cima. Discípulos de Jesus anseiam pela presença de Jesus. Pela presença de Jesus. Não deseja a presença de Deus. Discípulos anseiam por Deus e sabem que Ele pode saciar. Como as pessoas que encontravam Jesus e eram tocadas, eram alimentadas, recebiam uma palavra de libertação. Recebiam esperança de Jesus, o pão da vida. Amém? Mas os discípulos também têm novas experiências. As novas experiências ajudam você a sair desse quadro, a uma renovação, porque Deus é poderoso. Ele faz coisas extraordinárias, Ele muda a vida da gente, Ele sacode a vida da gente. Talvez Deus queira sacudir você hoje. Amém? Como que você está fazendo? O salmista nos mostrou um caminho aqui. É importante nós percebermos esse caminho, o caminho do renovo. Então não sei qual o caminho, nós apontamos alguns caminhos. Às vezes o caminho mais certo para a gente entrar, a gente não entra, a gente entra em outro caminho. Que caminho que você está entrando? É o caminho da palavra de Deus, da sujeição à palavra de Deus, à verdade de Deus, ou você está fazendo outra coisa? Esse caminho que o salmista entrou aqui, ele está nos mostrando que esse é o caminho, é o drama dele. Ele está vivendo esse drama e ele não esconde. Como eu disse no começo, tem que ser honesto muitas vezes para dizer que está doendo e que as coisas não estão bem. Eu falo para o amigo, eu falo para o outro discípulo e sobretudo eu falo com Deus. É preciso fazer isso e pedir a Deus. Na presença de Deus eu quero estar. É o caminho do renovo. Eu quero a presença de Deus. Será que todos nós que entramos aqui hoje, nesse domingo, nesse final de domingo, nós estamos almejando a presença de Deus mesmo? Ou nós viemos aqui porque é domingo, e a gente costuma fazer isso todo domingo, vir para a igreja, vir para o templo, para o espaço de culto, porque a igreja somos nós, e o templo somos nós. Mas viemos aqui para a comunidade, onde os membros da comunidade celebram a Deus, ou eu vim porque eu quero perceber a presença de Deus que é real, como diz a canção. É o caminho do renovo.
Esse caminho do renovo envolve também, bem, reconhecer que só Deus pode saciar. Eu não posso saciar você, o irmão não pode, ninguém pode. Só Deus pode saciar. Por isso que as pessoas do mundo, sem Deus, elas ficam tateando, buscando aqui e ali, elas não conseguem encontrar a resposta, porque estão buscando o lugar errado. Não conseguem ser saciadas. Mas o salmista diz: eu quero a tua presença, eu anseio pela tua presença. Eu quero a tua presença. Eu tenho sede, ele diz, de ti. Sede de Deus. Sede de Deus. Amém? É o caminho para o renovo, o caminho que envolve experiências novas, novas experiências com Deus. Ele já tinha tido experiências no passado, mas ele estava pensando agora, olhando para frente, ele queria de novo ter aquela experiência, a experiência da celebração. Porque se é assim mesmo nesse salmo, dos filhos de Corá, ou descendentes de Corá, filhos de Coré, ou descendentes de Corá, esses homens eram levitas. Eles estavam acostumados com o culto na antiga aliança. E eles estão pedindo isso, querendo a presença de Deus. Já tinham tido experiências. Hoje nós estamos na presença de Deus. Nós não precisamos de um espaço. Nós podemos buscar a presença de Deus aqui e agora. Nós devemos entender que Ele que sacia e que Ele faz coisas novas. Que Deus abençoe o seu coração. Que você entre nesse caminho, no caminho do renovo. Amém, irmãos? Amém.